Débora, então você é uma correspondente bancária, certo? O que é uma correspondente bancária e quais são suas principais atividades? O correspondente bancário, ele é um credenciado, tá? A gente vai falar bastante de Caixa Econômica hoje, mas existem vários outros bancos, né? Nos bancos privados, o termo é parceiro imobiliário, tá? Na Caixa tem esse nome, essa nomenclatura de correspondente bancário. Então, o correspondente, ele é um braço da Caixa, um contratado, um credenciado pela Caixa para fazer o mesmo serviço que um funcionário do banco faria. Então, quando a gente fala de Caixa, o correspondente, ele opera os sistemas, tá? Então, mais do que receber a documentação e subir numa plataforma como é nos bancos privados e a equipe desse crédito imobiliário do banco vai fazer tudo, na Caixa não. Na Caixa nós operamos o sistema. Então, eu recebo documentação, eu alimento o sistema da Caixa, eu rodo o crédito, eu libero carta de crédito, eu solicito vistoria de engenharia, tenho contato do engenheiro, sei quando o laudo foi emitido, eu recebo o laudo para saber se o imóvel foi aceito como garantia, qual foi o valor atribuído a esse imóvel, eu faço débito do fundo de garantia do cliente, assino os formulários. O que eu não faço? Análise jurídica final, que é quando se confere todo o trabalho que foi feito pelo correspondente, e não emito contrato. O resto sou eu que faço. E por esse trabalho, o credenciamento do banco faz com que eu seja remunerada também pelo banco. Então, o meu trabalho é totalmente gratuito para o cliente. Tá? O cliente não paga pelo nosso trabalho. Para o cliente, para o corretor, para o comprador, para todo mundo. Exatamente. É o banco que remunera o correspondente. Exatamente. Então, mensalmente nós emitimos nota fiscal para o banco pelos serviços prestados, né? E o banco faz o pagamento. Então, entre os serviços que você perguntou, o correspondente pode atuar não só na parte habitacional, tá? A gente faz pré-abertura de conta, emite cartão de crédito, seguros, consórcios, tem praticamente todos os serviços, ali, todo o portfólio do banco fica disponível para comercialização do correspondente. E aqui você falou que é o banco que paga para vocês, né? E mesmo independente se o financiamento foi aprovado ou não? Então, o trabalho do correspondente, ele é muito parecido com o trabalho do corretor. O corretor só vai receber se ele tiver êxito na venda, né? E não é só pela aproximação das partes. Precisa que o trabalho de fato seja concluído. Então, se foi uma venda à vista, precisa haver a assinatura da escritura pública, onde é feito o pagamento. Se foi financiamento, a mesma coisa. Então, nós atendemos muitos clientes, fazemos muitas simulações, recebemos muita documentação para fazer análise de crédito, que infelizmente acaba não aprovando. A gente está conduzindo o processo, por algum motivo houve uma desistência, então nesses casos não, tá? A mesma coisa do corretor, que mostra muitos imóveis também, e nem todo cliente que vai ver o imóvel realmente compra. E como se tornar um correspondente bancário? A pessoa que tem interesse em se tornar um correspondente, ele precisa procurar uma agência, ver se essa agência tem abertura para demanda, tá? Às vezes tem muitos correspondentes ali, não tem mais necessidade de um novo correspondente naquela agência. Você tá falando de Caixa Econômica. De Caixa Econômica. Okay. Os bancos privados é mais fácil, tá? Basta ter uma conta PJ naquela instituição e manifestar o interesse de ser um parceiro imobiliário. Na Caixa, procurar uma agência para fazer a abertura da conta também, PJ. Precisa ter pelo menos 1 ano de conta aberta. E depois fazer os cursos, né? Tem o CA300, tem o ABCIP. Então, precisa fazer primeiro os credenciamentos. Hoje tem antiterrorismo, tem LGPD. Quem tem intenção de trabalhar com interesse social também tem um curso próprio. E aí, depois disso, faz o credenciamento na Caixa, vai assinar um contrato de prestação de serviços, né? Onde a gente tem ali os direitos e deveres, mais deveres do que direitos. E aí a pessoa está pronta para atuar, vai ter acesso aos normativos da Caixa, vai ter acesso aos cursos da Universidade Caixa. Mais ou menos como uma autoescola, que a gente vai fazer as aulas para pegar a CNH e depois dirigir, você vai ter que praticar, né? Então, o correspondente também é assim, vai ter que praticar, trocar roda com o carro andando. E praticar depois também, porque não parece ser fácil
Então, assim, por mais que realmente você tenha depois frutos, né? Então, uma comissão que é dada, uma participação que é dada pelo banco para aquela imobiliária que virou um correspondente, ela precisa saber que ela vai ter muito trabalho. Então, ela precisa equilibrar se vale a pena ela contratar uma empresa que já é uma correspondente, como a sua, por exemplo, que está focada nisso, ou se ela cria realmente um grupo dentro da empresa dela, dentro da imobiliária, para atuar. Lembrando que tem trabalho, que pode ter falhas, que também existe financiamento que, se for mal executado, ele não é aprovado. Tem que saber como entrar com o rendimento daquele comprador e fazer esse trabalho paralelo de não só vender o imóvel, e sim também fazer o financiamento, que não deve ser muito simples assim, né? Então, quando a gente vai comparar as instituições financeiras, a Caixa, por mais complexa que seja, ela tem os procedimentos e a gente chama isso de normativos. Que virou, mexeu, tem as atualizações, tá? Nos bancos privados a gente fica dependendo de informação de terceiro, não tem uma cartilha que a gente possa ler e entender o que pode e o que não pode. O nosso parâmetro sempre é através da Caixa. E aí o que acontece? Por exemplo, a gente tem um normativo próprio de renda, das rendas que são aceitas e das que não são aceitas. As que não são aceitas não estão previstas no normativo. Então virou, mexeu, isso muda, né? Então recentemente a gente tinha a RPA, né, do autônomo, hoje não aceita mais. A gente tinha olerite de estagiário, por exemplo, quem recebia bolsa estágio, né, contrato de estágio. Então, vai mudando de acordo com a inadimplência, né, quando vai tendo alto grau de inadimplência. Então, todo o setor ali se reúne para ver o que aquelas pessoas têm em comum, né? E aí vai tirando de lá o que não aceita mais. Decore, né, que era emitido pela contabilidade, hoje também não aceita mais. Então, eu disse que o correspondente recebe documentação e ele avalia no sistema da Caixa. Então, olha só a minha responsabilidade: receber a documentação do cliente, avaliar o crédito. Esse sistema inicial da Caixa, que é o Caixa Aqui, ele vai aceitar qualquer coisa, porque ele não tá vendo o documento. Então, eu vou anexar as informações lá, eu vou emitir a carta de crédito, vou dizer para o cliente assim, ó, seu crédito tá aprovado, pode ir lá na imobiliária A, na imobiliária B, no corretor, assinar um contrato, dar o sinal que a gente vai seguir com o seu processo. Em que momento vai ser verificado se isso tá certo ou não? Só lá no final, cerca de 30 dias depois do início. Então, por isso responsabilidade. é uma responsabilidade muito grande do correspondente, tá? E aí eu volto um pouquinho no começo da minha história, quando eu disse hoje eu sou corretora por estar inscrita, mas não atuo mais, porque os dois trabalhos precisam igualmente de dedicação. Então eu não consegui conciliar sendo corretora e sendo correspondente. Eu vejo muitos corretores dizendo, eu vou fazer, né, correspondente para ganhar em cima. Sim. Se você for olhar só na parte financeira, ok, vai ser mais uma forma de você auferir receita. Mas será que aquele tempo que o corretor despendeu para cuidar dessa parte do correspondente, será que ele não poderia estar vendendo? A parte que ele parou para fazer um contrato, será que ele não podia delegar isso, de repente, para um advogado e estar vendendo, né? Então, não posso julgar e não vou dizer nunca que não vale a pena. Para mim, não valeu. Então, quando eu precisei escolher, eu escolhi a parte do correspondente. Agora, independente disso, né, ele precisa ter alguém que ele confie, que saiba fazer e que esteja, não só que saiba, mas que esteja também antenado em todas as mudanças, porque praticamente todo mês tem alguma alteração normativa. Débora, então, por exemplo, assim, eu vou financiar um imóvel, eu chego em você e já com a minha documentação, você vai fazer uma análise de quanto a minha renda, eu vou conseguir comprar o imóvel de X valor com a minha renda? Isso, exatamente. Então, o que precede a avaliação do crédito? A simulação. A simulação não tem teor de avaliação de crédito, mas ela serve para nos dar um norte. Por quê? Através da simulação, eu vou te dizer
se de acordo com a tua renda, de acordo com a tua idade, você consegue fazer o financiamento do imóvel que você veio interessada, né? E aí eu não vou dizer para você, você não consegue comprar esse imóvel. Eu vou dizer, olha, para compra desse imóvel você consegue esse valor de financiamento e a diferença você tem que ter em recursos próprios. E na contrapartida, esse aqui é o valor da tua parcela. Tá bom para você a parcela? Ah, não, tá alta. Então a gente vai precisar rever o valor do financiamento. Ou o valor de entrada. Ou o valor da entrada. Você tem disponível o valor da entrada? Não, Débora, eu não tenho o valor da entrada. A gente vai precisar rever o imóvel. E aí tem também as questões de... Você prefere parcela fixa? Você quer parcela decrescente, né? Vai ser saque, vai ser price, vai ser TR, vai ser IPCA, vai ser poupança. É no momento da simulação que a gente entende tudo isso. É isso que a minha próxima pergunta era justamente essa. Aí você também orienta o cliente em qual modalidade ela se enquadra. Porque, veja se eu estou errada, às vezes eu posso me enquadrar na TR, mas não me enquadro na taxa fixa ou no IPCA. Exatamente, eu vou fazer a simulação, vou devolver para você a informação e vou te dar a orientação. A decisão é sua. Então, por exemplo, a pessoa começa perguntando muito: ah, mas essa parcela vai reduzir? Ah, mas quanto que eu vou estar pagando daqui 3 meses? Ela vai ter reajuste? Ela vai ter correção? Eu sei que esse cliente é conservador. Eu não vou oferecer para ele, ou melhor, eu não vou deixar que ele escolha uma modalidade de IPCA, que é totalmente... totalmente variável, né? A poupança ainda a gente tem uma trava por causa da Selic, né? Então ela tem uma trava, mas o IPCA não, o IPCA é inflação. Então não tenho como não permitir, não seria esse o termo. Eu vou dar as informações e o cliente vai decidir, mas quando ele tem as informações corretas, ele vai decidir por aquilo que faz mais sentido para ele. E é nesse momento de simulação, porque quando a gente vai fazer a aprovação do crédito, eu já vou fazer a aprovação com base na simulação. Tem gente que fala assim para mim: Débora, tá aqui o CPF do cliente, vê para mim quanto que ele tem aprovado. Olha, esse seria o melhor dos mundos, juro que eu queria muito que isso acontecesse. Mas não é assim, o sistema não age de ofício como não age o cartório. A gente precisa provocar o sistema. E como é que a gente provoca? Sou eu que coloco lá, olha, o cliente quer comprar um imóvel desse valor, ele precisa desse valor de financiamento, ele quer TR, ele quer saque e eu preciso de uma parcela de X valor para ele conseguir esse financiamento. Aí o sistema pode me dar 3 respostas. Pode me dizer sim, eu aprovo esse valor que você me pediu. Ele pode dizer não, eu não aprovo, que é situação que o cliente já teve algum problema com a instituição, ele entrou lá na listinha negra do banco, ou o cliente está todo endividado, ele já não tem margem mais para fazer o financiamento. Ou o sistema pode dizer assim, desse jeito não, ou seja, olha, 300 mil eu não empresto, eu empresto 250, porque os 250 cabem na parcela que ele ainda pode comprometer. Deixa eu entender. Eu acho que antes de uma pessoa começar a procurar um imóvel, a primeira coisa que ela tem que ver é o que ela consegue comprar, o que ela pode comprar, até quanto, né? Se ela vai ter um sinal ou não. Então eu vejo assim, antes do corretor sair mostrando algo que ele simulou ali mais ou menos no simulador do banco, seria o melhor passo. Fazer um contato com uma empresa como a sua, uma correspondente, contar a história daquele cliente, ver as possibilidades, aí sim ir atrás de um imóvel naquele perfil. Seria esse o caminho exato ou qual que seria o melhor caminho para um corretor de imóveis que tem uma parceria com uma correspondente? A minha missão vai ser sempre essa: conscientizar compradores e conscientizar corretores que a primeira coisa a ser feita é essa. É a primeira coisa. Se a moeda de compra do cliente é o financiamento, o que ele precisa se preocupar primeiro? Com o financiamento. E eu disse que a aprovação de crédito feita pelo correspondente é gratuita para o cliente, ele não paga nada por isso. Eu nem posso cobrar, nem que eu queira.
tá? De falar assim, não tenho certeza se o cliente vai comprar ou não. Eu não posso cobrar. Então, ele vai ter o trabalho do quê? De reunir os documentos, são documentos que ele tem em casa. Antigamente precisava de carta da empresa, hoje não precisa mais, são os documentos que ele tem em casa. O correspondente recebe documento pelo WhatsApp, então ele tem que tirar foto só e mandar. Nesse momento, a gente não tem ainda o valor do imóvel, então a gente vai sempre jogar no máximo da capacidade. O cliente tem perfil para enquadramento no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, então eu vou enquadrá-lo no Minha Casa Minha Vida. Se a renda é até 4.400, aqui na nossa região é até 264 mil, né? Nessa faixa 2. Já me adiantei aí que eu acho que você vai perguntar isso, né? Mas então, se eu sei que o cliente tem perfil para o faixa 2, ele não encontrou imóvel ainda, mas eu já vou no teto, vou nos 264. Se ele é faixa 3, eu já vou no teto, 350 mil. E eu vou dizer para ele, olha, esse aqui é o valor que você tem aprovado. Então, você consegue encontrar um imóvel dentro das suas condições, do que você tem aprovado e o valor que você tem de entrada, né? Essa carta de crédito com a Caixa fica válida por 180 dias. Então ele pode já entrar com documentação, comprovante de renda, ele já pode fazer isso antes de achar o imóvel? Ele pode. Ele pode. Ele pode. Viável ou não? O que você... É totalmente viável. Sem querer defender, né, a minha empresa, mas falando das empresas de correspondentes, tá? Porque normalmente o correspondente ele não está vinculado a uma imobiliária, ele é uma empresa independente, isso. Então, às vezes o cliente fica receoso de mandar a documentação para a imobiliária X, porque se ele não comprar naquela imobiliária, ele perde a carta, porque um correspondente não consegue atuar na proposta do outro. Mas as empresas de correspondente são independentes, então para mim é indiferente se o cliente compra com a imobiliária A ou B. Precisa só estar dentro daquele valor. Se ele for comprar um imóvel que esteja abaixo daquele valor, a gente adequa. Agora, o cliente queria Minha Casa Minha Vida e de repente ele encontrou um imóvel que é acima, vai sair, a gente precisa refazer. E eu sempre falo para o cliente, faça isso. Por quê? Na hora que você encontrar um imóvel, que você gostou do imóvel, você tem segurança de assinar uma proposta. Você tem segurança de ser levado para um contrato. Você tem segurança de pagar um sinal. E o corretor, né, que entende isso, é claro que com muito carinho para não ofender o cliente, né, já sair perguntando quanto você ganha, né, mas com muito carinho, se ele educa esse cliente, entende que a moeda de compra dele é o financiamento, então começa ali por uma simulação, olha, então vamos simular para ver se cabe, por quê? Quando eu tenho um imóvel vazio, ok, eu vou lá, faço visita, tantas quantas vezes forem necessárias. Mas, normalmente, o imóvel está ocupado pelo proprietário. E cada vez que eu levo alguém lá para fazer uma visita, eu crio expectativa também no vendedor, né? Então, e crio expectativa no comprador também. No corretor ainda mais. O corretor, se bobear, já até gastou a comissão que ele não recebeu. Já tá indo no restaurante, né? A comemorar. Exatamente. Mas olha só, o comprador, ele não tem ideia. Eu costumo brincar dizendo que cliente não faz curso para ser cliente, né? Ele entende na concepção dele que ele pode procurar um imóvel e qualquer imóvel e o banco vai financiar para ele. E muitas vezes ele acha que vai financiar 100%. Ele não sabe. E aí ele entende ali, olha, eu tenho 2 filhos, então eu preciso de um apartamento que tenha 3 quartos, eu quero uma suíte, tem que ter 2 vagas, lazer completo com piscina por causa dos meus filhos, né? Mas a capacidade daquele cliente é comprar um apartamento de 50 metros que enquadre no Minha Casa Minha Vida por causa da renda dele. Depois que o corretor mostrou esse apartamento de 80 metros, 3 dormitórios e tal, a gente não vai gostar do de 50 metros. Né? Então eu bato muito nisso e enquanto eu falar de financiamento, a minha missão vai ser essa, conscientizar corretor e comprador. Esse trecho que você acabou de assistir faz parte da entrevista com a correspondente bancária Débora Pesotti. Para assistir o episódio completo, eu vou deixar o link aqui na nossa descrição.